Uma pergunta para vocês dois, na verdade. Para o Igor como professor de geopolítica e para você como correspondente que estava lá vivendo a situação em loco, né? Você coloca que os terroristas eram financiados pelos Estados Unidos, né? E agora a Rússia está lá atuando, né, ao lado de outros países também. Uhum. O que a gente vive na Síria é o que as pessoas chamam de proxy war, a guerra por procuração, né? Eu queria pedir uma explicação do Igor para o nosso público, muita gente especializada, mas às vezes tem pessoas mais leigas, o que significa uma guerra por procuração, né? E queria também te perguntar como é que o povo sírio vê a atuação das potências dentro da Síria. Então passo para o Igor e aí peço para ele te devolver. Pode ser, Igor? Assim, só para as pessoas entenderem o que é uma guerra por procuração. Eu acho que para a gente entender o conflito na Síria, é preciso voltar um pouquinho para trás no tempo, né? Lembrar, sobretudo, a data onde começou a Guerra Civil, que é 2011, que foi o contexto da Primavera Árabe. Primavera Árabe, em vários lugares do Oriente Médio, houve rebeliões contra governos, né? Em alguns casos, rebeliões realmente de massa, como no Egito, por exemplo, na Tunísia, e em outros casos, protestos que eclodiram também naquele contexto da Primavera Árabe acabaram sendo instrumentalizados por interesses externos, né? Particularmente os Estados Unidos e países aliados dos Estados Unidos, países da Europa, como a Inglaterra, como a França, outros países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, também com interesses geopolíticos na disputa pelo poder, pela hegemonia na região, se aproveitaram para tentar eliminar regimes que, independente das suas qualidades e seus defeitos, os regimes do Oriente Médio, de um modo geral, são todos ditaduras, de uma forma ou de outra, né? A ideia da democracia ocidental não se implantou no Oriente Médio por uma série de motivos, pelo menos até agora, né? Então você tem, por exemplo, no caso da Líbia, né, o aproveitamento do conflito interno da Líbia para se livrar de um governante que era contrário a interesses dos Estados Unidos na questão do petróleo, na questão da geopolítica da África, etc. O mesmo aconteceu na Síria, né? Quer dizer, a diferença é de que na Síria, né, o governo conseguiu resistir, né? Os Estados Unidos chegaram a ameaçar uma intervenção militar direta na Síria e essa intervenção não aconteceu. Não aconteceu porque, ao contrário do que havia acontecido antes na Líbia, a Rússia e a China se colocaram nas Nações Unidas e disseram não. Em nome das Nações Unidas, ninguém vai intervir na Síria, né, na política interna, né, em favor de uma facção contra a outra. Então, os Estados Unidos não tiveram coragem de entrar com tropas na Síria, não tiveram respaldo externo, e a Rússia, que é aliada do regime do Assad, né, acaba entrando na guerra, dando sustentação para o governo da Síria, né, e os Estados Unidos preferiram, em vez de mandar tropas, financiar rebeldes, né, grupos inclusive ligados ao terrorismo, né, que travaram essa luta esses anos todos e acabaram sendo derrotados, né? Estamos vivendo o final dessa guerra na Síria. Então você tem atores sírios ligados a forças externas, né? Um lado apoiado pelos Estados Unidos e um outro lado apoiado pela Rússia, né? Cada vez mais a gente tem uma situação no mundo, né, de choque, uma dinâmica de choque geopolítico entre as grandes potências, né? Então, quer dizer, o povo sírio acaba ficando nesse fogo cruzado, né? E a ação externa, quer dizer, que poderia ter um papel positivo de levar as partes ao diálogo, à negociação, a ação externa mais prejudicou do que ajudou. Claro. No caso da Síria, especialmente os Estados Unidos financiando esses grupos que nem sempre são sírios, né? Às vezes são gente terroristas de outros lugares que acabaram indo para lá. Mercenários, são absolutamente mercenários, sim. Como é que é visto isso pelo povo sírio? Então, Lúcia? é importante dizer o seguinte, a gente está falando de uma guerra que já criou mais de 10 milhões de refugiados, matou mais de 400 mil pessoas, feriu mais de 2 milhões de pessoas. A gente não está falando de uma guerra pequena, a gente está falando de um conflito que acaba de completar 7 anos e agora caminha para o seu fim. Um conflito extremamente longo que está durando mais do que a Segunda Guerra Mundial, com uma perda enorme. Então é importante dizer, a guerra
Só quem ganha verdadeiramente com as guerras são os fabricantes de armas norte-americanos. Só quem ganha com as guerras são os traficantes de seres humanos. Toda a população perde. A população, tanto a que apoiava Assad quanto a que não apoiava, são imensos perdedores em termos de vida humana, de destruição, de sonhos, de tudo. Então, quem comemora a morte, quem ama a morte, são apenas os fabricantes de armas. Isso é uma coisa que eu tenho muito clara para mim. A guerra, a quem interessam todas essas mortes? A quem fabrica armas. Um outro aspecto interessante é que se eu tivesse conhecido um ET, um habitante de Marte, e esse habitante de Marte tivesse vindo aqui em Beirute ou na Síria em 2010 e visse, o que ele teria visto, esse habitante de Marte? A Síria laica, um país absolutamente laico, com mulheres que são médicas, juízas, jornalistas, várias mulheres professoras universitárias. Tem mulheres como eu sem véu, né? Eu sou cristã, mas tem mulheres muçulmanas sem véu, com véu, de calça jeans, de saia acima do joelho. Um país muito laico, extremamente com alguns pontos interessantes na educação e na saúde, que funcionavam super bem, educação pública e saúde pública. A Síria tem números que eram melhores, claro que antes da guerra, do que a média do Oriente Médio. Todos esses números sociais melhores, e só que não alinhada aos interesses dos Estados Unidos. Nunca foi alinhada, sempre foi mais alinhada à Rússia. E a Síria é um lugar com grandes reservas de gás natural e de petróleo. Essas reservas, essa produção caiu 93% durante a guerra. Então, imagina a renda das pessoas. Claro, teve um colapso econômico imenso. É uma guerra atípica em todos os sentidos. Além do que o Léo falou sobre a guerra por procuração, é um conflito realmente global, travestido de conflito local. E isso é muito grave, porque a gente vende, assim, alguns jornalistas do mundo inteiro venderam uma imagem de guerra civil, sendo que era um conflito global, muito mais do que uma guerra civil entre as potências, e a gente não conseguiria entender a guerra da Síria sem entender que ela é um conflito global e sem entender o papel da Arábia Saudita também. Os Estados Unidos estão sobre aquele ET. Se eu perguntasse para esse habitante de Marte, qual país você acha que os Estados Unidos estão bombardeando hoje? A Síria? Um país laico, onde mulheres são jornalistas, médicas, professoras, andam sem véu, e há uma proteção muito grande aos 15% de cristãos, que são os cristãos da Síria, como meus avós eram sírio-libaneses cristãos. Nunca foi um foco de terrorismo? Nunca foi. Esse habitante de Marte diria não. É claro que os Estados Unidos não vão bombardear a Síria. Como que eles poderiam bombardear os Estados Unidos ou pessoas financiadas por ele? Então, o que eu perguntaria para esse habitante de Marte? Então, dentre os países árabes, qual seria o país mais radical que os Estados Unidos poderiam eventualmente, isso não seria justificado, mas que nesse discurso pró-democracia seria um alvo? A Arábia Saudita, exatamente. E agora eu me pergunto, qual é o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio? Arábia Saudita. Arábia Saudita. Então essa é a hipocrisia do século, do milênio, é a grande hipocrisia do mundo. Agora, Lúcia, uma coisa que eu acho que é importante você contar a tua experiência, explicar para nós e para o nosso público também, essa questão do fanatismo religioso. Isso. Porque é um pouco complicado entender como que um país que, né, de alguma forma estava funcionando razoavelmente, uma certa estabilidade, um padrão de vida bastante razoável, que os sírios historicamente sempre tiveram. De repente esse país explode, pessoas vivendo na mesma cidade, no mesmo bairro, pessoas que se conheciam, estão em guerra umas contra as outras, né? Aí a explicação que a mídia ocidental dá são as religiões, o fanatismo religioso, que tem alguns que são cristãos, outros são muçulmanos xiitas, outros são sunitas e alauítas, no caso. E parece que um bando de pessoas irracionais que estão se matando por causa de questões religiosas. Como é que é isso na prática? Não, de jeito nenhum, Igor. As religiões, elas têm sido sequestradas por grupos criminosos que sequestram, sobretudo o islamismo. O islã foi sequestrado por grupos que nada têm de muçulmanos, nada têm de religiosos. Se eu pegar, por exemplo, o Comando Vermelho ou o PCC, existem membros do Comando Vermelho que são evangélicos, mas eu não poderia dizer que o Comando Vermelho é um grupo evangélico. Tem membros do PCC que são evangélicos e até católicos e praticantes. E eu jamais poderia dizer que o PCC
você é católico. Esses grupos são absolutamente criminosos. O que eu descobri e que me surpreendeu muito foi que eles agem como uma máfia, como uma coisa nossa na Sicília. Então eles cobram para não explodir lojas, eles chegam para você, Igor, a sua loja está aqui na fronteira, você tem que me pagar $3.000 por mês para que a gente não exploda a sua loja. Isso não tem nada a ver com religião, é uma máfia que ela suborna os caminhões que passam pela fronteira, ela suborna pessoas através de todas as atividades econômicas nos territórios em que o ISIS dominou. Ele agia exatamente como uma milícia, como uma máfia, que não tem nada a ver com religião. Uma outra coisa é que os mercenários, pouquíssimos eram, na verdade, sírios, a maioria eram iraquianos, líbios e muitos franceses, que nasceram na França. Uma coisa que me impressionou foi uma mulher... Os párias da França, né? Que são considerados meio párias da França, que são netos de árabes em geral, ou de iraquianos, ou de marroquinos. E uma senhora que falou para mim que em Idlib ela passava ouvindo esses caras falando francês. E ela falava, esses são os revolucionários sírios que não falam árabe? Então... É muito interessante o que você fala, Lúcia, porque a França se tornou um alvo de terrorismo recentemente. E aí você vai ver que são pessoas que são treinadas na Síria, franceses que atravessam a fronteira e tal, tudo mais. Que não falam árabe muitas vezes. Mas quando acontecem esses atentados, qual que é o discurso do Ocidente? Não, então precisamos atacar a Síria para levar adiante a guerra ao terror. Mas na origem, quem criou esses grupos foi o próprio Ocidente, quer dizer. Claro. Então eles criaram os grupos que hoje atacam o Ocidente. A gente começa até a desconfiar se esses ataques também não são planejados para serem Claro, a gente não teria provas para falar isso, mas tudo, né, acho que nesse momento essas perguntas todas são importantes, né, mas mesmo que elas não respostas. Mas esses mercenários, foi feito um estudo até em Beirute sobre isso, 72% dos mercenários não são sírios, são estrangeiros que foram armados e financiados para ir para a Síria tentar derrubar o Assad. O Assad não foi derrubado e 450 mil pessoas foram mortas. O Assad não foi derrubado e a gente criou a maior tragédia humanitária da história do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. O Assad continua lá. Então, assim, a gente não discute mais se ele é um ditador ou não. E agora, as vitórias do Assad são muito claras, mesmo que a imprensa ocidental não queira admitir, não queira falar sobre isso, é muito claro. Então, eu acho que o que mais me impressionou foi que esses mercenários não tem nada de religiosos, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso. No Iraque, os cristãos jamais tinham sido mortos, eles passaram a ser mortos com a invasão dos Estados Unidos. No Iraque, os cristãos eram protegidos por Saddam Hussein. Saddam Hussein era um ditador? Era, mas ele protegia os cristãos e várias minorias, e ele conseguia, não sei exatamente, por conhecer o Iraque muito bem, manter um certo equilíbrio religioso que hoje se perdeu há muito tempo. O Iraque é quase um estado zumbi também, a Líbia se tornou um estado zumbi. E a Síria, os primeiros cristãos a morrer foram agora, depois que os Estados Unidos e a Arábia Saudita armaram essas pessoas. Um outro aspecto sobre o fundamentalismo religioso é que a gente não conseguiria entender isso sem entender o que é o wahhabismo. O wahhabismo é uma corrente ultra radical que é islâmica, mas ultra radical, que eu jamais vi entre as pessoas que eu entrevistei, porque ele não existe na Síria, Líbano, Palestina, ele existe sobretudo na Arábia Saudita. E é uma corrente que, para você ter uma ideia, teve uma época que eles queriam destruir o túmulo de Maomé porque achavam que era idolatria. Existe um autor francês, recentemente escreveu um livro sobre isso, questionando: o wahhabismo não é Islã, de tão diferente que é, de tão radical. Então, a Arábia Saudita é um país que pratica o wahhabismo. Então, você tem o país mais radical, onde as mulheres não votam, não dirigem, usam ou a abaia, né, que a abaia é aquela toda preta, com só uma coisa toda, que não é nem a burca é do Afeganistão, a abaia é tipo a burca, só que preta, enquanto que você tem o hijab com o véu, ou sem véu no Líbano, na Síria, no Líbano, você tem uma noite as pessoas saem muito, até a gente brinca que, né, houve uma libanização de outros países do mundo árabe, que também hoje tem teatro, tem cinema. Na Arábia Saudita não existe teatro, agora, não existe, Lúcia, é proibido. Surreal isso. É surreal essa história, porque a gente tem a maior potência do mundo,
os Estados Unidos, que intervém no planeta inteiro Sim. em nome dos direitos humanos. E o país do mundo, talvez o que mais desrespeita os direitos humanos, sobretudo os direitos da mulher, é a Arábia Saudita. Que As mulheres são executadas por apedrejamento, né? É uma coisa... Quer dizer, até recentemente as mulheres eram proibidas de guiar carro, uma desigualdade absoluta, e esse regime total violador dos direitos humanos, não tem nada de democracia, não tem eleição, não tem absolutamente monarquia absoluta. Não é reconhecido pelos outros árabes como representante dos árabes, não é reconhecido pelos libaneses, pelos palestinos, pelos sírios, pelos iraquianos como representante dos árabes. Ao contrário, a Arábia Saudita cada vez mais é vista como traidora dos árabes, porque os árabes querem estados mais laicos, as mulheres querem mais direitos, existe um grande feminismo árabe, bonito, um feminismo muçulmano, sobre o qual a gente não fala, a imprensa ocidental não fala. Existem mulheres, por exemplo, não sei se você sabe, mas um prêmio de melhor professora e professora que se dedicou ao empoderamento feminino, a ONU tem um prêmio todo ano, que existe uma espécie de Oscar para os professores do mundo inteiro. O ano passado, quem ganhou foi uma palestina, pelo trabalho lindo, uma palestina muçulmana, que faz com as meninas muçulmanas, para que elas frequentem a escola. Na Palestina eu nunca vi uma menina fora da escola, assim, não pode, se as meninas palestinas estão fora da escola, o governo, as pessoas se unem para ir lá, olha, por que ela não está estudando? Não tem. Então aí a gente dá voz, como se os sauditas, que não incentivam mulheres a estudarem, a se formarem, e além dos aspectos que você citou, a gente dá voz como se os sauditas fossem os representantes máximos dos muçulmanos. Não são, os sauditas são uma aberração entre os muçulmanos, centenas que eu conheci, e qualquer pessoa que frequente o Levante, que seria Síria e Líbano, ou os muçulmanos do Mediterrâneo inteiro, percebem isso. Então, assim, o ISIS, também conhecido como Estado Islâmico ou Daesh, não representa os muçulmanos, eles representam a si mesmos, e no máximo eles representam a Arábia Saudita, o Arrabita, que é o maior cliente dos Estados Unidos como comprador de armas. E essa é a grande hipocrisia do mundo. Então, os Estados Unidos, uma parte da imprensa americana não fala sobre isso, porque não pode falar sobre o seu melhor cliente. Claro. Eu sou do jornalista independente, eu posso falar. Aliás, o que me chamou a atenção, que me levou a te conhecer, foi justamente uma postagem sua no Facebook, que a gente reproduziu no Dois Podcasts. Eu queria passar para esse tema. Por quê? Você escreveu, isso deve ter uns 10 dias, mais ou menos, que a guerra na Síria caminha para o fim. Sim. E que o momento decisivo seria a tomada de Ghouta, né? Ghouta Oriental. E eu me lembro que antes disso, quando a Rússia entrou para valer na guerra, o ponto decisivo foi a questão de Alepo, né? De reconquistar a cidade de Alepo, que seria um momento crucial ali, e ali eles tiveram uma vitória importante. Sim. E os terroristas foram sendo empurrados. Quando você fala, quer dizer, que essa guerra pode estar acabando, isso é real, isso está sendo noticiado em outros países, porque aqui não chega essa informação. Né? As pessoas acham que a tragédia continua. E eu queria também te pedir, se você puder, quando você falou, olha, 10 milhões de pessoas afetadas, de refugiados, né, 400 mil mortos, isso representa o que na população, né? Do ponto de vista relativo? A gente está falando... É muita gente, Léo, porque a Síria, antes da guerra, tinha 23 milhões de habitantes. Ou seja, então era como se no Brasil a gente tivesse 100 milhões de refugiados. Isso, exatamente. Quase a metade da população. Quase metade. Imagina, é uma catástrofe humanitária sem precedentes. Sem precedentes. É bem isso que você falou, como se houvesse uma guerra... Um em cada 2 brasileiros... saindo, né? É uma coisa louca. Eu sempre me vejo como refugiada, sabe? Meus avós eram sírio-libaneses e eu me vejo assim, se acontecesse uma guerra civil no Brasil e a gente teve alguns momentos de ódio tão grandes no Brasil que a gente ficou com medo, o que não acontece é porque o Brasil não tem acesso a armas, né? E graças a Deus, assim, a maioria da população ainda não tem acesso a armas. Porque se tivesse, e se os Estados Unidos armassem o Comando Vermelho ou o PCC para derrubar um governo diretamente, aconteceria isso. E assim, vocês acham que ou a Europa ou os Estados Unidos abririam as portas para todos os brasileiros? Não. Né? E nós seríamos os refugiados, e nós seríamos como os sírios hoje. Então essa empatia é muito importante para a gente entender o que está acontecendo. Então, sobre isso que você falou, a Síria tinha 23 milhões de habitantes, né? Hoje são 10 milhões de refugiados, e aí só que refugiados entre internos e externos, porque você tem os deslocados internos, que são pessoas que perderam tudo, suas casas foram destruídas e estão refugiadas em acampamentos dentro do país.
com tendas e tal. O que eu acho que o que é interessante dizer também, essa guerra civil que na verdade começou como talvez uma primavera árabe que foi totalmente deturpada, né? E modificada, ela jamais teria fôlego para durar tanto tempo se não fosse a intervenção externa e dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Sim, né? Jamais teria força. Eles não tinham nem armas, nem tanques, nem homens para fazer com que essa guerra tão cruel, sobretudo com mulheres e crianças, durasse 7 anos. Jamais ela teria durado 7 anos. Uma outra coisa importante a dizer é que quando você tem exércitos, entre aspas, oficiais e não mercenários, existem princípios humanitários básicos que são respeitados, como corredor humanitário, tréguas humanitárias, que mesmo durante a Segunda Guerra Mundial você teve momentos que houve um corredor humanitário, alguma coisa que, por mais cruel que fosse aquele momento, houve. Quando você tem mercenários, como na Síria, eles não respeitam. Então, no último corredor humanitário que foi feito no ano passado, em outubro, me marcou muito isso. Durante a trégua, eles continuaram bombardeando vários lugares perto de Homs. E eu, meio na minha ingenuidade, sei lá, eu falava, não, mas peraí, mas tem um corredor humanitário, tem uma trégua, eles não podem fazer. Sabe quando a criança dentro de você fica indignada de falar, mas peraí, isso é básico em qualquer guerra. Porque eles não são soldados, eles são mercenários. Eles não têm nenhum compromisso com um corredor humanitário, com nada disso. Então, eles bombardeiam. Uma outra coisa impressionante na Síria é que mais de 55% dos hospitais foram destruídos. E também, numa guerra convencional, não se destrói o hospital. Porque você sabe que até os seus soldados podem precisar daquele hospital. A Síria tem hoje 55% de centros médicos destruídos, 43% de escolas destruídas, e que geralmente não são alvos de uma guerra convencional. Essa guerra não é convencional, a gente não está falando de 2 exércitos oficiais, a gente está falando de uma guerra por procuração global e com imensa quantidade de pessoas, de mercenários que matam por dinheiro. Isso muda toda a geopolítica da guerra e do mundo. A única coisa que talvez a gente possa dizer que é positiva é que os Estados Unidos e a Arábia Saudita e quem os apoiou, todos os países que os apoiaram, acreditaram que seria muito fácil, como foi na Líbia. E não foi, e acabou não sendo. Derrotados. E eles foram derrotados.